nossas Bíblias. Em Apocalipse, nós vamos ler o nosso texto áureo desse livro, né? Alguém lembra qual que é? Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as coisas que depois dessas hão de suceder. Glória a Deus. Não é o capítulo 1 e 19. Este é, na verdade, o esboço do livro de Apocalipse. É o capítulo 1 e o versículo 19. Nós temos visto que Deus, através de Jesus Cristo, através de um anjo, entregou essa mensagem para um homem chamado João, que se encontrava ali na ilha de Patmos. Nós vimos que ele se encontrava ali por causa de quê? O que levou a João a estar na ilha de Patmos? Ele testemunhando Jesus. Por causa da palavra de Deus, não é isso? Nós vemos, irmãos, que Deus tinha algo maravilhoso para entregar para João, e para que você e eu hoje pudéssemos ser beneficiados, que nós pudéssemos ser abençoados. Então nós vimos já a primeira parte: escreve, pois, as coisas que tens visto. E hoje nós estaremos dando início à segunda divisão deste livro de Apocalipse, que vai do capítulo 2 até o capítulo 3. Aí diz assim: escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são, né? Hoje então iniciamos as que são. É interessante, irmãos, que as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo não foi as palavras da grande comissão. Qual que é a palavra da grande comissão? Alguém sabe? Quais são as palavras da grande comissão? Ide e pregai o Evangelho. Mas, irmãos, as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para as suas igrejas não é o ide, mas é arrependei-vos. É interessante, irmãos, que as igrejas aqui da Ásia, as 7 igrejas às quais esta epístola ou estas palavras proféticas foram endereçadas, elas são igrejas históricas, ou seja, igrejas que realmente existiam. Mas também cada uma delas tipificam as igrejas que existem nos nossos dias. E Deus queira que nós possamos mesmo estar com os nossos ouvidos abertos para aquilo que Deus quer falar conosco. Várias vezes, escrevendo nessas igrejas, diz, né? Quem tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, irmãos, é bom nós entendermos que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja nos últimos dias é arrependei-vos. Por que será, irmãos, que existe esse grande interesse que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que as igrejas se arrependam? Será qual que é o interesse de Jesus? Quer que todos se salvem. Então existe, irmãos, não é uma questão de querer ser duro para com a sua igreja, mas é aquele que não quer, ele não quer que a sua igreja se perca. E na verdade tem que haver esse arrependimento. No capítulo 2, a partir do 1º versículo, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Então, irmãos, a primeira carta que nós vemos aqui, ela foi endereçada a uma igreja que estava ali numa cidade de Éfeso. E nós temos aí uma carta do amado apóstolo Paulo, chamada Carta aos Efésios, não é isso? Endereçada a esta igreja que estava ali em Éfeso. Paulo, quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós podemos ver que ele foi o fundador daquela igreja ali em Éfeso. E após ele ter fundado essa igreja, ele colocou ali para liderar aquela igreja um jovem chamado Timóteo. Alguém já ouviu falar de Timóteo, irmão? Depois nós vemos Paulo, ele escreve 2 cartas a esse jovem pastor, chamado Timóteo.
cartas pastorais, não é isso? Cartas endereçadas ao líder para que ele pudesse exercer bem o seu cargo ali onde ele estava. Então, o pastor dessa igreja, a qual Jesus Cristo está escrevendo essa carta, era o nosso pastor Timóteo. Ali também havia dois grandes ensinadores da palavra de Deus, um chamado Áquila e o outro Priscila. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Quando nós entendemos, irmãos, um pouco do fundo histórico dessa igreja, para que nós venhamos a entender por que Jesus Cristo está falando aquilo que ele está falando nessa carta, não é isso? Nós encontramos aí no capítulo 19 de Atos, onde nós vemos Paulo ali, ele pregando na igreja de Éfeso. Mas eu quero que você volte um pouquinho no capítulo 18, aí mesmo em Atos dos Apóstolos, e o versículo 18 diz assim, quem achou pode ler. 18. Isso. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha morte. Pode ir. E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Então, nós vemos que Paulo ele deixou ali esse casal, né, Áquila e Priscila, para que eles pudessem ali ser instrutores da palavra de Deus. Mais para frente nós vemos, não dá tempo de ler, porque o nosso tempo ele é resumido, mas nós vemos ali um grande pregador da palavra de Deus, um homem chamado Apolo. A Bíblia diz que ele era fervoroso e cheio do Espírito Santo. Né? Não era, quem dera se eu pudesse ser fervoroso igual ele, né? Mas Deus sabe todas as coisas, não é isso? Mas ele era um homem fervoroso e ele ali pregava com autoridade. Mas depois nós vemos aí a partir do versículo 24 que Áquila e Priscila, vendo o desejo de Apolo, esse grande pregador, um homem que sabia mesmo pregar a palavra de Deus, começou a, na verdade, dar algumas instruções para ele. Então Paulo, irmãos, coloca esse casal ali nesta cidade de Éfeso para ser ensinadores da palavra de Deus. Aí no capítulo 19, nós vemos registrado, a partir do versículo 8, um grande avivamento. É interessante, irmãos, que avivamento só pode ocorrer onde tem a palavra de Deus. Não existe avivamento sem palavra de Deus, não. Porque alguém sabe o que é avivamento? Alguém sabe? Vamos lá, Gustavo. O que é avivamento? Alguém sabe o que é avivamento? Como é que é? Avivamento, conversão de almas? Não. O que a palavra não avivar significa? Tornar avivar algo que está morrendo. Fazer vivo. Viver. Então, irmão, só pode haver avivamento onde há o quê? Está morto. E, obviamente, essa cidade de Éfeso, o povo estava morto. Morto como? Como ele mesmo escreve aquela igreja, no capítulo 2, né, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós vemos aqui, irmãos, a partir do versículo 8, que um grande avivamento ali acontece naquela cidade. E nós vemos, irmãos, que as vidas começaram a ser muito, ou melhor, as vidas estavam sendo transformadas. E todas as vezes, irmãos, que vidas são transformadas, há um reboliço.